então, as prisões da alma e do corpo. Todos nós estamos encarcerados na matéria. Nós estamos aqui no mundo físico, dentro de um corpo físico, matéria. E é através desse corpo que a gente consegue executar as ações, né? Convivendo com outras pessoas, a gente interage, conversamos com outro, agimos, ajudamos, às vezes atrapalhamos. Ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos equilibrados entre um e outro, né? E a gente vai interagindo. Uma pessoa nasce e geralmente quando você desperta, você já tem aí 10, 12, 13 ou até mais tempo de vida, né? Falo esses números anos. As pessoas muitas vezes estão com 40 anos e estão em estado de sono. Isso não é bom, mas é de cada um. Cada um evolui no seu tempo. As pessoas que percebem isso, o certo é que eles ajudem aqueles que estão com mais dificuldade de despertar. Despertar alguém é uma tarefa difícil, porque a maioria das pessoas prefere ficar na Matrix. Não é fácil sair dela, porque existe aí, entre aspas, uma zona de conforto e as pessoas, como naquele filme Matrix mesmo, se você assistir as 3 sequências dos primeiros 3 lançamentos, você vai perceber que as pessoas, a maioria, estão em estado de sono. Você já se imaginou sonhando? Você já viu que no sonho a grande maioria não controlam? Porque a coisa flui contra a sua vontade, você aceita tudo e muitas vezes confunde a realidade com o sonho e vice-versa. As pessoas têm dificuldade de despertar para as coisas. Ligam o piloto automático e vão assim andando loucamente sem saber onde vai dar a maioria das ações. É necessário despertar, porque essa prisão do corpo e da alma, ela pode causar na gente traumas muito grandes e que vai precisar de outros retornos à matéria para poder repará-los. E isso gera uma certa lentidão na nossa evolução. Todo mundo que aqui está tem, entre aspas, uma certa obrigação de ajudar aquele que está um pouco mais para trás. Se você pesquisar no Google ou qualquer outra plataforma, você verá que no passado da Terra existiu antigas civilizações. Lemúria, Atlântida, né? E tantos outros impérios gigantescos. O último deles mais famoso foi o Império Romano, que hoje não existe mais. E nos tempos idos, Lemúria, Atlântida, o conhecimento era para todos e todos comungavam do mesmo entendimento e tinham contato com seres evoluídos. E não havia essa regra de que aquele que tinha menos conhecimento não tinha acesso às coisas. Todos tinham acesso porque todos tinham conhecimento do que devia fazer, né, e do seu papel aqui. Mas aí aqueles que estavam na liderança um dia resolveu
que certos conhecimentos não deveriam ser passados aos outros, porque aqueles conhecimentos mais atualizados dariam vantagem para eles se eles não contassem. Ficaria como uma ferramenta de domínio e a deturpação começou aí. Estou sintetizando. E aí a coisa começou a desmoronar. E com isso, um dia ficou tão crítico que foi preciso ser afundada, ou melhor, destruída. O mesmo se passou com a Atlântida. As pessoas tiveram, os remanescentes, uma segunda chance. E depois de um longo tempo, milênios, as pessoas também descambaram para as mesmas coisas, mesmo comportamento. E com isso também a Atlântida desapareceu. E assim sucessivamente. Você já imaginou que o ser humano gosta muito de dominar, de conquistar, de poder? Isso é uma coisa desenfreada. Nós chamamos isso aí de sede da água do mar. Aquela que você bebe, 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 bebe e nunca se satisfaz. Vamos aí para o nosso segundo tópico. Todos precisam cuidar de sua clausura. A clausura é o nosso corpo, né? É uma espécie de prisão. Na linguagem católica, né? A clausura é aquela cela, entre aspas, onde a pessoa fica ali por vontade própria para orar, né? E refletir. Então nós usamos essa figura de linguagem para dizer que o corpo é uma prisão, no bom sentido da palavra, uma ferramenta, né? Onde o nosso espírito está, de alguma forma, aprisionado nele, totalmente ligado, né? Para que evoluirmos através de nossos atos e ações. Então, nós interagimos, causamos benefícios e também malefícios. A síntese desses atos, né, gera aí uma coisa que algumas pessoas, o esoterismo, chama de karma. Karma é débito e crédito. E aí, quando chega ao término desse viver, né, quando a vida acaba, esses créditos e esses débitos são vistos e pesados. E aí, se você tiver mais crédito, você vai ter promoções, né, que só você saberá. Essas promoções dependem muito daquilo que você necessita. E os nossos criadores, Deus, Jesus Cristo, Ele vai lhe conceder melhores ferramentas para que o seu viver nas próximas etapas seja melhor e mais completo. A experiência que você viverá depois será com base naquilo que você conquistou. Se você conquistou coisas boas, né, mais do que coisas ruins, é natural que você receberá como pagamento o seu prêmio evolutivo, com as ferramentas que pode ser, por exemplo, mais memória, você vai ter aí um intelecto mais ágil, você vai ter um discernimento mais claro daquilo que precisa ser entendido com rapidez, você vai ter compromissos mais sérios também, porque quanto maior a responsabilidade que você terá aqui, né, maior seus compromissos naturalmente. Então é necessário que você fique muito consciente da evolução. Evoluir é necessário. Nós estamos aqui para irmos para o alto e além. Aquele que estaciona está cometendo o chamado crime
de lesa evolução. E isso é ruim, porque gera para esse, né, devedor, não vou dizer punições, mas um merecimento negativo. Você vai conquistar aquilo que você merece. Se você faz por merecer, naturalmente que a vida vai te proporcionar as ferramentas que você precisa para tornar o seu viver melhor. Aí entra um negócio chamado querer. A mola do querer é importantíssima no salto quântico de cada pessoa. Então, cuide bem do seu corpo. Evite conspurcá-lo. O que é conspurcá-lo? Digamos assim, você fuma, você bebe, você tem um desgaste desse corpo com exercícios, digamos, indevidos. Faz muito sexo, né? Força muito ele com trabalhos muito pesados, desnecessários, essas atividades físicas de academia, pegar excesso de peso e toda aquela modelagem desnecessária. Pessoa que usa, não quero dizer aqui, abrindo parêntese, que quem faz academia está errado, não é isso. Estou falando daquela pessoa que exagera. Você vê aí na mídia as pessoas com aquelas montanhas de músculos desnecessária. Fica algo tão, assim, como posso dizer, estranho, vai. Mas o que se chama de fisiculturismo, né? A pessoa que cultiva músculo no corpo. Você deve ter visto aquele ator Lou Ferrigno, né? Não sei falar o nome direito, que fazia a série do Incrível Hulk. Ele tinha uma musculatura gigantesca e para filme aquilo ali é bacana, mas no dia a dia aquilo tem vamos dizer assim, um impacto no organismo muito intenso. Essas pessoas, quando ficarem mais velhas, elas podem ter aí o seu corpo bastante transformado de forma negativa, né? Eu conheci uma pessoa que era ligada a mim, um amigo, né? E essa pessoa, ele gostava muito de tomar aquelas diversas massas para musculação, né? Aquele alimento especial. Ele ficou com o corpo muito, entre aspas, bombado. E uma vez eu perguntei para ele assim, o que é que você acha da sua musculatura assim, tão exuberante? Sabe o que ele me disse? As meninas piram. Não era para ele, era para as mulheres, no caso dele. E eu falei para ele, você já imaginou as consequências disso mais tarde? Ele falou, que nada, isso não acontece, eu vou ficar assim a minha vida inteira. Um belo dia, a namorada dele, vendo que ele não era muito sábio e cometia umas bobeiras, porque além dela, ele também namorava com outras, e ela resolveu terminar o relacionamento. Ele ficou depressivo, porque apesar dele ter mais de uma namorada, ele dizia gostar dela. E ele ficou depressivo, não foi mais à academia, perdeu o emprego, deixou de tomar as massas. Passaram poucos meses, eu fui visitá-lo, não o reconheci. Estava muito distorcido o corpo dele. Toda aqueles músculos tinham sumido e no lugar dele ficaram peles. E ele ficou estranho. E
precisou passar por uma dieta muito forte para perder aquele excesso de pele. Não ficou mais a mesma coisa, envelheceu bastante e teve uma série de problemas intestinais, hormonais, passou por psiquiatra e hoje ele é apenas um fantasma do que ele foi. Aí eu conversei com ele, sem querer ser irônico, perguntei para ele: você viu o que aconteceu com o seu organismo? Você viu o que aconteceu com o seu espírito? Ele falou para mim que eu tinha razão, mas ele precisava passar por aquilo porque ele estava em estado de sono. E era mesmo. As pessoas muitas vezes não querem acordar. A gente pode tentar acordar o outro, mas se ele não quiser, nós devemos respeitá-lo, né? E não podemos forçar que a pessoa desperte porque a gente quer. Ele tem que querer, né? Vamos para o próximo tópico. Corpo, prisão da alma, templo do Espírito Santo. Nós chamamos de prisão da alma porque aqui a gente fica encarcerado até o fim da vida. Eu costumo dizer que a vida é um sonho que só termina quando a gente acorda. Por ser o corpo templo da alma e do Espírito Santo, você tem que tratá-lo bem. Se você sujar o seu corpo com os diversos elementos químicos que existem aqui, bebida, cigarro, drogas, né? Palavra de baixo calão e outros comportamentos mais que o ser humano tem, isso é sujar o nosso corpo. Imagine a sua casa quando você entra cheia de lixo, odores fétidos. Quem for visitar a sua casa, você acha que vai ter uma boa impressão? Vai se sentir bem? Quem for visitar o seu lar, ele vai se sentir à vontade? Não. Imagina você recebendo no seu corpo, no seu espírito, uma energia divina. Ela não vai se encaixar, né? Porque aquelas impurezas todas causam uma vibração negativa e você não consegue se conectar. Deixe o seu corpo e a sua alma limpos. Os nossos sentimentos refletem na alma, né? E também no corpo. Um reflete no outro. Tudo que você faz reflete na alma e o que a nossa alma faz reflete em nosso corpo. Em geral, é equilíbrio. Mas nem sempre é assim. As pessoas conspurcam seus corpos com seus comportamentos. E se alguém falar alguma coisa, vai gerar aí discussão. O outro que está sendo advertido vai dizer que quem está falando é moralista, que quer dar um de santo, e não é por aí. Por isso que eu falo sempre que as pessoas precisam ter aquela mola do querer que catapulta a pessoa, né? Então, ela querendo, ela vai longe. Então, mantenha o seu corpo limpo, mantenha o seu templo pronto para quando você fosse comungar com Deus, que aqui na terra nós fazemos a ponte com Ele através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre, para você fazer aí realmente a ponte com perfeição, sem interferências. Vamos ver o próximo aqui. O corpo age na matéria e a alma no espiritual. Você come, alimenta o seu corpo. Você ora, alimenta a sua alma. Equilíbrio. A
pessoa que está aqui vivo na matéria tem que tomar cuidado com os extremos. Não deve comer demais. Se está com sede, beba o tanto de água que mate a sua sede. Coma o tanto de alimento que sacia a sua fome. Muita gente extrapola e os extremos nunca é bom. Quanto ao espiritual, as pessoas pensam que ter contato com o espiritual é fazer certos movimentos espirituais radicais. Você vê aí na mídia as diversas formas, né, de acontecimento de fatos horrorosos, né, de pessoas que fazem sacrifícios humanos, né, pessoas que fazem sacrifício de animais. Não quero aqui criticar ninguém, estou falando das diversas formas que as pessoas querem ter contato com a espiritualidade. Pessoas que usam dos elementais para adquirir coisas. Isso tudo tem um preço caro. O contato com o espiritual, como o próprio mestre nos ensinou, deve ser feito através de preces, de comunhão com o alto, em um espaço tranquilo, silencioso e calmo. Você deve estar bem para se elevar ao alto através das preces, concentrando-se e se preparando através de uma comunicação mental ou mesmo verbal. É necessário que você entenda que para conversar com Deus não é como um telefone que você faz perguntas e obtém a resposta. Você sente a resposta pela intuição. Para que a intuição esteja aberta, é necessário que o seu templo esteja limpo e que a gente possa se comunicar com Deus de uma forma linear. Muitas pessoas pensam que vai aparecer na frente o Senhor conversando. Isso é para poucos. Você vê que na Bíblia isso é citado, né? Através de João Batista, Abraão e tantos outros, em que Deus se manifestou da forma apropriada para eles naquela época. A parte do Apocalipse que fala de João, você vai ver que ele teve várias visões e é bacana. Eu até solicito a vocês que vejam o filme Apocalipse com Richard Harris. É um filme muito bonito que retrata as visões que ele teve e a vida dele na ilha de Patmos, onde ele ficou lá por um bom tempo e lá morreu de velhice. Foi, se eu não me engano, o único dos apóstolos que não foi sacrificado pelo homem. Vamos aqui para o próximo tópico. A alma precisa do pão espiritual e o corpo do pão material. Então, Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. A gente entende isso daí como o homem precisa do pão material e do pão espiritual. Ele precisa orar e vigiar. Olha, sempre o equilíbrio, né? O caminho do meio. Nós precisamos estar atentos e estar em prece. Você pode fazer as suas preces em qualquer lugar, mentalmente, né? Seja na hora do almoço, na hora que você levanta, na hora que você vai tomar banho. Sempre que você estiver em um ambiente que lhe permita uma certa tranquilidade, ore. Você vai ver que a sua mente entra numa estabilidade tão grande por causa da sintonia. Quem ora está em sintonia com o alto. Isso só pode ser bom, né? Se a pessoa está pensando sempre no material, ele está em desequilíbrio. E aí chega uma hora que vem a depressão.
porque nem sempre aquilo que a gente quer acontece. Muitas vezes é ao contrário, né? E a gente tende a ter uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas. Então, gente, o nosso pão material é tudo aquilo que alimenta o nosso corpo, é o pão material. E tudo aquilo que alimenta a nossa alma é prece, alegria, tristeza também alimenta, porque tudo que a gente sente vai para a alma, seja positivo ou negativo. Se você quer ter um equilíbrio, procure coisas mais positivas para você sentir, né? Assista um bom filme, ouça uma boa música, faça preces, né? Faça muito bem ao próximo, não deseje mal a ninguém. Uma coisa difícil de se fazer, que as pessoas deveriam treinar, na minha opinião, é orar pelos os próprios algozes, né? Nossos inimigos. As pessoas geralmente tendem a odiar, né? Mas nós deveremos seguir o que o mestre falou, orar pelos nossos perseguidores, porque é dessa forma que a gente consegue cortar o laço fluídico vibracional com essas pessoas. E aí a nossa vida tende a melhorar, né? Não se ligue a eles por pensamento, não fique pensando, quem te fez o mal, ele cometeu o equívoco de te ofender. E você tem que ter a inteligência de perdoá-lo e entregar na mão de Deus. Porque tudo aquilo que te fazem de mal e você, por acaso, não merecer, é crédito para você e débito para ele. Certo? Então, essa pequena live que estou fazendo vai ficando por aqui. Peço a vocês que comentem, se possível compartilhem, ajude o nosso canal por quanto puder. Tem aí um código Pix na tela, um QR Code. Aí vocês apontam o celular e se quiser doar qualquer valor, 50 centavos, R$1, para a gente manter o canal, porque não é só esse canal, nós temos outros, né? E procuramos levar coisas boas, positivas. Se você achou esse conteúdo interessante, comente, compartilhe e sugiram aí, podem dar sugestão do que devemos falar aqui, parte da Bíblia, digamos, escatologia, né? Que nós gostamos muito dessa área escatológica, para que a gente possa levar para vocês uma informação mais esclarecedora e a gente tira as dúvidas conversando na comunidade e também aqui embaixo no rodapé desse vídeo aí. Vocês podem se comunicarem e colocar suas impressões. O canal 144 Mil Universos Paralelos agradece e até a próxima live. Fique com um forte abraço e até mais.